Mano, agora eu tenho vinheta no meu canal, se liga. Solta aí, ô editor. Ah, é, o editor sou eu, peraí. E aí, galera, tudo bom com vocês? Depois que eu postei o vídeo falando inglês, o vídeo das ensinando os Americans como namorar uma brasileira. Inclusive, se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui. Você pode clicar nesse quadrado. É pra aparecer um quadrado aqui. Se não tiver, é porque não deu certo na edição, mas é pra aparecer. Você pode clicar agora, vai abrir uma nova aba pra esse vídeo. Depois que eu postei esse vídeo, muita gente mandou mensagem falando que meu inglês estava muito bom. Muito obrigada pra todo mundo que elogiou, mas eu tô bem longe de ser fluente em inglês, né? Mas comparado ao inglês que eu tinha quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não tenho nem palavras pra agradecer, né? Foi uma coisa assim muito natural, né? O fato de eu ter morado nos Estados Unidos por 2 anos como au pair fez com que meu inglês melhorasse assim de maneira muito rápida. Então, eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi pra mim, como foi essa transição, né? De básico pra, sei lá, pra avançado, né? Eu não diria que eu sou fluente, mas eu basicamente consigo entender tudo, eu consigo conversar, eu não tenho nenhuma dificuldade, né? Se caso eu não entenda alguma palavra, eu consigo encontrar outras palavras que fazem o mesmo sentido. Bom, quando eu cheguei em Michigan, eu tinha um inglês super básico, assim, ninguém acredita quando escuta, mas eu não falava nada de inglês, eu não sabia o verbo to be quando eu cheguei nos Estados Unidos. Então, graças a Deus, eu tive uma host family muito paciente. Eu lembro que minha host ficava o tempo todo com o iPad, me mostrando, traduzindo as coisas pra mim, porque eu não entendia. As crianças, o menininho na época tinha 3 anos, o Dino, ele ainda pra ajudar, ele tinha a língua presa, ele trocava algumas sílabas. E, nossa, isso foi super dificultoso na época, mas eu acho que no fim acabou ajudando um pouco, porque o fato de entender ele me fez conseguir entender outros sotaques, né? Então, quando eu cheguei lá, foi muito difícil essa transição, né? Eu sentia muita dor de cabeça. Não conseguia assistir televisão, que era uma coisa que, tipo, eu fazia no meu relaxing time. Então, tipo, mesmo quando eu ia relaxar, eu ainda continuava ouvindo inglês, né? Então é assim, na verdade, quando você vem para os Estados Unidos, quando você vem para o Canadá, ou quando você vai para um país que não fala a sua língua nativa, você é obrigado, né? Tudo que você vai fazer, se você vai resolver um problema no banco, você tem que tentar falar inglês. Se você vai fazer compras no mercado, você tem que ler inglês. Qualquer tipo de coisa que você tiver para resolver, ou qualquer tipo de, sei lá, você vai ter que falar inglês. E é isso que faz com que você pratique 24 horas por dia. Então, eu lembro que eu cheguei no treinamento e eu cheguei a pensar que meu inglês era ótimo, né? Porque quando você tá no treinamento, o assunto entre au pair é o mesmo. Pra onde você vai, de onde você veio, quantas kids você vai cuidar, quantos anos eles têm. E isso foi bem, assim, nos primeiros dias, no último dia do treinamento de au pair, eu tava assim, nossa, eu super falo inglês, gente. Nossa, sou fluente na língua. Mas aí, quando eu lembro que eu cheguei no aeroporto e fui encontrar minha host family, minha host mom começou a me perguntar um monte de coisas. E eu ficava assim, né? Meu Deus, o que essa senhora está falando, né? E eu assim, I'm sorry, I'm too tired. Mas provavelmente eu não falei desse jeito, provavelmente eu falei assim, I'm sorry, I'm too tired. I need to sleep. se é que eu usei o verbo to be, ou se eu, né, coloquei a frase. Mas enfim, no fim das contas, depois de passar todo esse perrengue, de sentir muita dor de cabeça, você que vai ter essa experiência, você que vai ser au pair, você vai entender o que eu tô falando. Quando você for deitar na cama, depois dos seus, sei lá, as suas 2 primeiras semanas vão ser muito difíceis mesmo em relação à língua. Você vai sentir muita dor de cabeça. Mas vai chegar um dia que você vai entender. Que? Eu entendi mesmo o que você disse. Fala de novo. A sensação de entender a língua sem se esforçar para entender é uma sensação tão maravilhosa. Infelizmente você vai ter que viver para entender o que eu estou dizendo, porque não tenho palavras para descrever. Então foi assim, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, eu me inscrevi num curso numa das universidades que tinha perto da onde eu morava. Eu morava em Michigan e daí eu fiz um semestre de inglês. Na época, meu inglês era tão ruim que eu fui pro nível 1,
pra você ter noção. Não tô mentindo não, meu inglês era muito ruim. Mas eu tive um professor super excelente, ele era super paciente e tinha bastante gente de outros lugares dentro da minha sala. Tinha gente do Iraque, tinha gente da França, tinha gente do Japão. E isso também ajudou com que eu trabalhasse com outros sotaques, né? Que eu conseguisse entender outros sotaques. A aula que eu fiz foi de grammar, de gramática. E, né, pra você aprender a escrever corretamente. E essa aula foi assim, o que eu precisava realmente pra avançar um nível, né? Porque eu já tinha bastante listening, eu já tinha bastante speaking, tava sendo uma coisa diária e eu precisava de alguma coisa pra me ensinar a escrever, né? A escrever e ler também. Então eu fiz esse curso por 6 meses e meu inglês melhorou assim, da água pro vinho, mas ainda assim meu inglês era muito ruim. Você vai evitar o máximo falar inglês. Você vai responder se yes or no, você vai balançar a cabeça, você vai evitar, mas tem uma hora que você simplesmente vai tacar o foda-se, tá ligado? Fala assim, quer saber? Ela não vai entender mesmo, ela sabe que eu não sou daqui, eu preciso falar alguma coisa pra ela, eu preciso que ela me entenda, então eu vou falar errado mesmo. E é aí que você vai começar a aprender inglês. É aí, no momento que você não tiver medo mais de arriscar, de tentar falar, de você não se sentir desconfortável de outras pessoas te corrigindo, a partir desse momento vai ser o momento que você vai começar realmente a aprender o inglês, que vai ser uma coisa que vai fixar dentro da sua cabeça. Quando isso aconteceu comigo, eu acredito que foi no segundo mês. Por mais que eu estivesse conversando, eu ainda me sentia muito desconfortável, mas a partir do segundo mês eu comecei a tentar conversar, tentar manter uma conversa com as pessoas e aí a coisa andou. Outra coisa que eu acho que me ajudou muito, os aplicativos de date, né? A gente tem bastante, as meninas usam bastante, os meninos também usam bastante. Mas isso me ajudou bastante para praticar o meu inglês, para tentar ter uma conversa. Eu poderia dizer que foi uma das maneiras mais, assim, que me ajudaram a realmente aprender o inglês também, porque eu conversava com a minha host family, mas o assunto também era sempre o mesmo, era fralda, era mamadeira, criança chorando, criança indo tirar nap, esse tipo de coisa, e eu não tinha um vocabulário diferente, né? Eu tava aprendendo coisas do dia a dia. Então, eu acho que o fato de ter tentado ter um relacionamento nos Estados Unidos, namorei um menino por, 4 meses, eu fiquei com outras pessoas nesse meio tempo, porque eu fiquei 2 anos lá. Então, as conversas diárias, né, falar de coisas pessoais e ajudou muito a praticar. Outra coisa também que eu acho que ajudou muito, como eu disse, foi assistir televisão, seriado. Quando eu comecei a assistir seriado sem legenda, me senti como se eu tivesse sido libertada de uma prisão, assim. É muito gostosa mesmo a sensação. O tempo vai passando e eu cheguei numa fase, porque pra ser sincera, eu nunca gostei muito de estudar, eu sou bem preguiçosinha e eu estudo realmente o que eu gosto de estudar. E quando eu vim para os Estados Unidos, o meu objetivo não era aprender o inglês, meu objetivo era viajar. Então o inglês foi uma consequência dos meus outros objetivos. Eu nunca tive assim, quero ser fluente no inglês. Então a partir do momento que eu me senti confortável, eu parei totalmente de estudar e eu me arrependo disso, porque eu fiz o TOEFL esse mês agora pra tentar entrar na universidade aqui de Montreal, e meu TOEFL foi super baixo. E por que disso? Eu tive um nível bom de conversa, eu tive um nível bom de listening, eu tive um nível bom de escrita, mas eu não tive um nível bom de leitura, porque eu não leio, eu não pratico a língua, né? Eu uso a língua, mas eu não leio. Então, se você quer um conselho, leia muito. Eu acho que o vocabulário é o que te faz fluente na língua. Por isso eu não me considero fluente, porque eu consigo me comunicar, mas o vocabulário de trabalho, por exemplo, quando eu pelo menos, eu não falo dessa maneira quando eu tô numa entrevista de trabalho, né? Eu falo sério, uma pessoa que tem um conhecimento maior da língua portuguesa, que fala, né, palavras mais difíceis, etc e tal, aquela coisa de mimimi, de quando você tá procurando emprego, etc e tal. Então eu não tenho esse vocabulário mais avançado, que eu diria, né? Quando eu tava estudando pro TOEFL, eu tive 10 dias pra estudar pro TOEFL. Eu aprendi muitas palavras novas, muita coisa que eu não conhecia e que se eu tivesse estudado, se eu tivesse tentado ler uma vez por dia em inglês, abrir a página da CNN, ler uma vez por dia, eu tenho certeza que eu teria ido bem no meu TOEFL. Eu acho que é isso, eu acho que essa foi a minha experiência com o inglês. Hoje em dia, eu me considero
um nível avançado, com certeza, mas não fluente, muito longe de ser fluente, mas como eu falei, eu me sinto confortável com a língua. Eu nunca estudei assim a fundo, eu estudei realmente porque o programa de au pair te dá uma bolsa de estudos e essa bolsa a família tem que te pagar, né? Então, foi por esse motivo que eu usei essa grana para fazer o curso em Michigan. Mas como eu falei, eu nunca tive vontade de aprender a língua, nunca foi um objetivo de vida e eu aprendi. O que quer dizer que se eu aprendi, você também pode aprender, né? Você que quer aprender o inglês, você pode aprender. E agora eu tô sofrendo porque eu comecei a fazer curso de francês. E francês, sim, que é uma língua que eu quero aprender, eu estou tomando no cu, né? Porque é uma língua extremamente difícil. E, sinceramente, o inglês não é nada comparado ao francês, né? O francês é muito difícil mesmo. E eu não vou entrar no assunto do francês, né? Porque esse é assunto para outro vídeo. Mas tá aí, eu acho que é isso que vocês queriam saber um pouquinho mais de como eu aprendi inglês, de como foi essa experiência pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de me seguir no Instagram, no Twitter. Eu nunca lembro que lado que eu coloco essa porra desse usuário, mas você sabe que tá aí. E muito obrigada por assistir o canal. Um beijão pra vocês e até a próxima.